Novamente retornando aqui com o doutor Alexandre, tomando a tarde inteira dele, coitado. Mas a gente tem que aproveitar. Nós vamos ter que nos adequar a essa lei e vai ter alguma penalidade tem alguma, antes da penalidade, tem alguma, eu, por exemplo, como dono de um estabelecimento, uma troca de óleo, um lava rápido, eu tenho que me inscrever em algum órgão que vai administrar isso aí, controlar? Não vai existir esse tipo de penalidade, não há, teoricamente o que a gente tem que imaginar é assim, existe a ANPD, que é um órgão regulatório, fiscalizador, e existem todas as relações embaixo desse nosso Brasil com 220 milhões de habitantes. Então todo mundo que tiver afeito a isso vai ter que fazer a sua lição de casa, que a LGPD manda, e se organizar internamente. Quando a gente fala organizar, as pessoas fazem assim uma situação, meu Deus, eu vou ter que fazer o que faz uma multinacional. Não, você pode organizar a sua empresa, mesmo sendo uma IRELI, uma microempresa, uma EPP, de acordo com aquilo que você efetivamente está tratando no seu estabelecimento. Existem empresas que elas são do tamanho dessa nossa sala aqui, que elas geram mais de 120 milhões de dados por semana. Então, o tamanho da empresa física não quer dizer o tanto de dado que ela vai gerar, vai tratar e vai armazenar. O fluxo do dado dentro da sua empresa é o que tem que ser analisado para saber aonde que eu tenho que me organizar, aonde que eu tenho que investir e os cuidados que eu tenho que tomar. Então, muitas vezes as pessoas elas têm esse medo, esse temor que surgiu com a LGPD, que efetivamente aterrorizaram muito a LGPD. Ela surgiu e todo mundo aterrorizou a coitada da lei. Mas não é isso. A LGPD ela é bem específica porque você tem que analisar ponto a ponto, caso a caso, o tamanho de dado que eu vou gerar. O que um posto de gasolina gera em termos de dado? Como é que eu vou saber disso? O que eu tenho que fazer? Quais são as prerrogativas e as atenções que eu tenho que ter? É isso. Basicamente é isso que cada um tem que fazer, essa sua lição de casa, para interpretar e entender. Porque não adianta, às vezes, se fala muito, gastar em infraestrutura, né? Porque a LGPD ela une dois blocos. Ela une o bloco da infraestrutura de TI e une o bloco legal, que é o consultor jurídico, que é a empresa que vai dar um suporte para os dois caminharem juntos. Então, tem que se tomar muito cuidado, para às vezes não ficar despendendo dinheiro, investindo dinheiro numa situação em que você consegue resolver de uma forma melhor, logicamente com um estudo feito bem adequado. Ok. Doutor, olha só, a gente tem uma grande preocupação, né, com o cadastro do cliente e as emissões de notas fiscais. Então, quer pessoa física, quer pessoa jurídica, né? Então, aí hoje em dia é tudo eletrônico, mas muitas empresas ainda pedem para a gente, eu quero a fatura, quero o boleto, quero a nota, tá, fisicamente, né? Certo. E aí, obviamente, a empresa, ela imprime isso, manda uma cópia, guarda uma via e tal. Eu me lembro muito bem que há uns 20 e tantos anos atrás... Assinava a verdinha da nota fiscal. Isso! Então, quando a gente começou a ouvir falar dos computadores pessoais, né? Porque muito antigamente tinha uns grandes computadores que ocupavam um andar inteiro. Quando a febre do computador pessoal, aquele que vinha na mesa, não, agora acabou o papel. É tudo eletrônico, não vai ter mais papel. Aí hoje eu cheguei à conclusão que além do computador ainda tem uma papelada muito grande. Né? A gente não desapega do papel. O que fazer com essas, por exemplo, essas cópias de notas fiscais que estão lá armazenadas, às vezes numa sala, que contém dados da empresa, por exemplo, que contém dados do doutor Alexandre, por exemplo, o nome, o CPF, o endereço, quanto ele gastou esse mês de gasolina, aquele negócio todo. O que eu faço com isso aí? Então, tem que incinerar, tem que triturar, tem que fazer? A gente tem que separar um pouco a documentação. Existem os documentos que vocês têm a guarda fiscal obrigatória, esses vão ficar armazenados e acabou. Eu acho assim, quanto mais você minimizar risco, quanto mais você não ter tanto papel, porque vamos só esclarecer uma outra coisa. Quando se fala em LGPD,
a gente vem no primeiro momento o quê? Dado online, né? A gente só pensa no dado online, mas não. A LGPD, ela engloba não só o dado online, mas também o dado offline, que é o físico, que é o documento, que é a nota fiscal, que é tudo aquilo que acaba acontecendo com a gente. Então, eu acho o método mais fácil de se organizar isso e te dar uma proteção maior vamos supor, eu tenho um posto de gasolina que ele tem todo um sistema de informática. Eu tenho um servidor, ou eu tenho meu servidor na nuvem, eu tenho tudo isso bonitinho no meu espaço físico. Então, o que eu aconselho? Pego aquelas notas fiscais, transformo elas em digital e ponho ela dentro do meu servidor e acabou. E eu acabo com aquele papel. Trituro, queimo, eu posso sumir com aquele papel porque eu vou estar com ele de forma digitalizada, que vai ter o mesmo valor para mim, porque é o valor de comprovação único exclusivamente. Mas eu não corro o risco de repente alguém invadir lá e sair pegando e ficar comentando. Eu vou diminuindo a minha aresta de perigo, vamos falar assim. E isso serve para todos os atos que você tenha no seu dia a dia. Você falou sobre nota fiscal, aí vai pedir o CPF do consumidor. Esse dado que vai no CPF da nota fiscal eletrônica é um dado que ele já está no sistema e ele já vai para o sistema. Então, posto de gasolina, eu tenho, entre aspas, esse consentimento legal, normativo, de inserir o CPF do consumidor naquela nota que ele me pediu. E eu insiro. O nosso temor é, por exemplo, um documento desse, por qualquer motivo não foi triturado, né? Ele cai na mão de uma pessoa que pega os dados, com os dados de endereço, CPF e tudo mais. Você consegue abrir uma conta. Exatamente. Fazer uma compra, tentar fazer uma compra eletrônica, né? Então essa preocupação aqui a gente precisa transmitir para o nosso associado, que ele tem que, mesmo que seja uma nota fiscal antiga, uma nota fiscal, ele tem que, se não conseguir guardar na nuvem... Isso, né? Que guarde de uma forma adequada para não correr risco. E se tiver que descartar, e quando descartar, né, doutor? Também, de uma forma certa. Triturando, ou se estiver dentro do eletrônico, você vai deletar. É o que eu falo, você tem que deixar de armazenar dado que seja ineficiente, para a sua operação ficar uma operação mais segura. Conforme eu for adotando isso dentro da minha política, na empresa, internamente, no meu escritório, todo posto de gasolina tem o seu escritório, tem as pessoas que trabalham lá, com a documentação. Isso é uma política que tem que já estar inserida para minimizar risco. Hoje a gente tem que minimizar risco. Só vou aproveitar mais uma vez o que você falou. Vocês, para entrarem aqui no meu prédio, vocês fizeram um cadastro, tiraram foto. Vê quantos dados se tem numa portaria de edifício. Exatamente. Então veja só quantos dados se tem numa portaria de edifício. Aí vocês vão perguntar para mim, o que faz com esse dado? Aqui esse condomínio, obrigatoriamente, em razão disso, e porque eu sou síndico e tenho um tremendo cuidado, você tem que ter um firewall, você tem que ter um bloqueador, você tem que ter uma série de coisas, porque se alguém entra e invade o servidor da minha portaria, ele leva o dado de várias pessoas. E a gente está falando de uma portaria de um condomínio. Então, olha a importância que é uma organização de administrar os dados que você vai captando no seu dia a dia. É verdade. E olha, nesse sentido, doutor, a gente tem principalmente dos postos, hoje em dia você tem, no comércio em geral, esses aplicativos que oferecem desconto, que oferecem cashback, né? E isso virou uma febre, né? A gente tem aí vários problemas, principalmente distribuidoras de combustíveis, que são elas que gerenciam esses aplicativos. Então, mas só que na grande maioria das vezes os dados do cliente eles são captados através de uma campanha que é desenvolvida no próprio posto. Então o senhor chega lá no meu posto para abastecer, eu convido, doutor Alessandro, o senhor não quer participar aqui do aplicativo XYZ, o senhor vai ter cashback de tanto, vai ter desconto de tanto, tal. E aí o que acontece? Esses dados, embora eles sejam captados através do posto, eles não ficam no posto. Eles ficam lá na administradora desse aplicativo.
ou na distribuidora de petróleo ou na administradora do aplicativo em si. Existe alguma responsabilidade ou corresponsabilidade do dono do estabelecimento nesse programa como um todo aí, desses aplicativos? Então vamos lá. Um primeiro passo, eu tinha falado do posto como controlador do dado, vinculado ele ao seu consumidor ou vinculado o posto ao seu colaborador. Nessa posição, o posto de gasolina, ele é titulado pela legislação como controlador do dado. Perfeito. Por que controlador do dado? Porque é ele que vai determinar, apaga esse dado, armazena esse dado, deleta, trata, põe aqui, põe ali. Então eu controlo o dado que está sob a minha responsabilidade. Nesse aspecto do app ou dessas outras ferramentas, o que acontece? O posto ele funciona como um operador do dado. Quem é o controlador do dado? É a distribuidora, é a que administra o dado. Porque o posto é só um caminho. Isso. O posto vai, pega o cliente dele insere os dados nesse app ou no site, ou seja, qual o nome da ferramenta, só que quem está controlando esse dado é a distribuidora, não é o posto. Então, nesse aspecto, o posto não tem a responsabilidade direta e objetiva pelo dado. Eu tenho alguma? Você tem uma responsabilidade subsidiária. Qual? Se de repente a hora que for passar o dado lá para cima, aconteceu alguma coisa errada, mas mesmo assim tem que ser sempre feita uma prova de culpa, aí o caminho é mais longo. Mas objetivamente e diretamente, o controlador desse dado é a distribuidora de petróleo ou qualquer outra empresa que esteja como cabeça desse aplicativo. Maravilha. Além dos consumidores e dos colaboradores, né, muitos de nós temos cadastros dos fornecedores, né? Então, uma empresa de manutenção de bombas, por exemplo, muito comum, enfim, qualquer uma dessas empresas. E eu tenho os dados dessa empresa porque normalmente a gente faz um contrato. Eles têm meus dados e eu tenho os dados dele. O tratamento é igual como se fosse um consumidor, ou seja, dados sensíveis e dados não sensíveis? Não, dado de pessoa jurídica, ela não está dentro do escopo da LGPD. Okay. Não tem essa qualificação. A única coisa que eu acho que vocês vão ter que exigir cada vez mais nessa troca comercial é saber se quem é o teu fornecedor está dentro da LGPD e vice-versa. Porque as relações comerciais hoje elas vão estar muito interligadas em saber se uma empresa ou outra empresa está atuando e está atuante com a LGPD. O que já está acontecendo hoje que eu tenho notado para contratar você, eu exijo de você que você esteja de acordo com a LGPD. Porque às vezes você vai gerar e vai figurar dados meus dentro da sua empresa e esses dados podem ser vazados. Eu contrato uma empresa que vai fazer todo o gerenciamento do meu dado num servidor X. Então eu vou colocar lá todos os dados das pessoas físicas, dos meus funcionários, dos meus consumidores, e isso vai ficar armazenado lá. Então eu aqui, posto de gasolina, preciso saber se aquela empresa está de acordo com a LGPD para me dar a segurança necessária, porque ela está agindo ali em meu nome. Então esses cuidados todos que vão ter que existir numa contratação, mínima que seja, mas tem que estar dentro dessa engrenagem de proteção de dados, porque isso vai dar cada vez mais segurança para todos. E aí, como é que eu consigo saber se a empresa que eu estou contratando, né, seja ela empresa ou até pessoa física, porque há prestador de serviço, pessoa física, como é que eu cobro dele? Ele vai ter algum selo? Engraçado isso, Não existe um selo, não existe por enquanto ainda nada. Existem as ISOs, a ISO 27001, 27, mas aí é uma coisa muito extenuante, você tem que fazer todo um credenciamento, uma acreditação. Isso é muito complicada, é um gasto excessivo com as auditorias, enfim, não é esse o objetivo, porque a gente tem que ser mais prático nessas relações. Então, acho que o mínimo que cada empresa tem que ter é uma política interna de conduta de proteção de dados, fazer uma política de privacidade, fazer termos de confidencialidade com seus colaboradores, nos contratos de trabalho, nos contratos com seus fornecedores, uma documentação mínima que dê a segurança de que aquele que você está contratando ele está dentro inserido na LGPD. Então, você vai contratar uma empresa que vai fazer toda a limpeza do teu tanque, seja lá o que for.
Então eu preciso saber que dados que essa empresa vai saber da minha empresa, com quem que ela vai se relacionar, o que que ela vai acontecer. Aí você pode falar, você tem política de privacidade? Você tem termo de confidencialidade? Você tem alguma política interna de proteção de dados? Essas perguntas e essas exigências é que estão surgindo cada vez mais nos negócios jurídicos. Então, é válido todos estarem mais ou menos adequados. Existe, eu tenho um site no meu posto, eu tenho um site da minha rede de posto, eu tenho um app da minha rede de posto. Então, esse app, esse site, ele tem que estar com termo de uso, política de privacidade. Eu tenho que saber, antes de eu entrar naquele app, daquele site, o que está acontecendo lá dentro, se tem os famosos cookies, que todo mundo sabe, já está cansado de saber. Então, é isso que a gente tem que analisar hoje no dia a dia, nas negociações, nas contratações, para que você veja se aquela segurança que aquele seu fornecedor está lhe falando, ela realmente existe ou não. Porque as responsabilidades elas vão se abrindo. E aí as questões ficam mais difíceis, às vezes, de consertar. Bom, de minha parte, eu vou agora para os finalmente, né? Como dizia o Dorico Paraguaçu. Vamos deixar dos emboramente e para os finalmente. A empresa, a minha empresa, eu vou precisar contratar algum profissional para me dar alguma orientação. A empresa vai ter que ter um consultor em segurança de dados, do tipo engenheiro de segurança do trabalho, ou qualquer coisa do gênero. Como é que a gente trata isso? Então, eu acho assim, a primeira forma mais fácil de você lidar com essa situação eu tenho que ter pelo menos conhecimento do que tipo de dado eu tenho como tratado dentro do meu negócio. Volume de dado. Para isso, eu tenho que ter uma pessoa de TI que vai me auxiliar nesse aspecto, que vai me dar uma infraestrutura mínima necessária, com firewall, com ferramentas de DLP, enfim, inúmeros nomes técnicos que existem para isso. Eu vou ter que ter um consultor jurídico, vamos falar assim, para ele me adequar ao quê? Fazer um data mapping. Isso é importante a empresa saber. O que é o data mapping? Eu saber o ciclo do meu dado na minha empresa. Então vamos lá, eu vou lá no seu posto de gasolina, eu vou lá, compro meu combustível, você colhe meus dados. A partir do momento que ele colheu os meus dados, eu tenho que fazer um data map. Eu tenho que saber por onde esses dados passam. Bem, esses dados vão passar pelo meu escritório administrativo, vão passar pela minha contabilidade, vão passar por aqui, e vão chegar no momento que eles vão ficar arquivados. Então, com esse ciclo do dado, com o data mapping, você vai ter uma noção efetivamente do que eu tenho na minha empresa de risco. Em cima do risco, aí o que eu monto? Aí eu monto um código de privacidade, um código de política interna de segurança de dados, termo de confidencialidade, faço revisão dos meus contratos e me adequo à LGPD. Isso eu acho que é um passo primordial para todo mundo e é o que está sendo exigido. As empresas de fora, hoje, para contratar alguma empresa do Brasil, a primeira coisa que ela manda não é nem mais o contrato, ela já manda a política dela de privacidade de dados. Depois que ela manda a política dela de privacidade de dados, que adequa com a brasileira, aí, bem, agora vamos conversar o contrato. É isso que tem acontecido invariavelmente. E essa foi uma obrigação que o Brasil teve que se inserir na proteção de dados, porque veio uma força externa para interna. Porque o Brasil estava muito bagunçado com essa questão de gerenciamento dos dados. E foi uma política internacional que obrigou o Brasil a gerar a LGPD. Então eu acho que o passo principal para cada empresa é esse. Bem, que tipo de dado eu giro, que tipo de dado eu não preciso armazenar para não ficar criando, como eu falei, o passivo eletrônico, quais são os documentos básicos que eu tenho que ter na minha empresa, fazer a revisão do contrato, políticas internas, funcionário. Eu tenho casos aqui no escritório que hoje a empresa não deixa o funcionário carregar o celular fora da sua baia. Você só pode carregar o seu celular na sua baia. Você não pode pegar o celular e carregar em outro lugar, porque já gera uma questão de segurança da informação, que pode ter uma captação. A coisa é muito louca, bem abrangente. Mas um mínimo, a gente não precisa, como eu falo, aterrorizar, mas acho que um mínimo é fato fazer. Com os funcionários, fazer às vezes uma palestra com os funcionários que estão mais linkados aos dados. Olha, como é que vocês vão utilizar, como vocês não vão utilizar, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Isso traz um conforto e uma segurança maior para o empresário. Esse é o recado, acho que tem que ser dado para todos os associados.
a partir de agosto a lei começa a ser fiscalizada, não é isso? Sim. Como é que se dará essa fiscalização? Mais uma para nós revendedores que já temos aí N fiscalizações. Como é que na prática isso vai ocorrer? Então vamos lá. A ANPD ainda está no seu nascedouro, ela ainda não criou as regras mais específicas, e ela ainda não regulamentou como ela ainda vai fazer esse processo administrativo regulatório. Mas tomando por base as outras agências regulatórias, que ela não vai fugir muito de uma fiscalização no local, do que está se fazendo com os dados, né, a guarda dos dados, o trâmite dos dados, o ciclo desses dados, ou mais precisamente através de denúncias. As denúncias, a meu ver, elas vão funcionar mais porque vão ser denúncias diretas para o órgão e em pontos específicos. E nesse aspecto, a empresa vai ter que estar capacitada para refazer as respostas necessárias. Isso porque a legislação ela dá multas altíssimas para o corrompimento da lei. Para se ter uma ideia, a multa pode chegar a 52 milhões de reais, que não pode ultrapassar 2% do faturamento bruto dessa empresa. Então você vê que a empresa que não tiver efetivamente dentro do contexto da legislação, ela pode sofrer uma penalidade muito grande. E isso a gente está falando de penalidades que vão desde um mau uso do dado até um vazamento estratosférico dos dados que tenham inseridos no contexto dado. Uma coisa que eu gostaria de complementar para os associados, a relevância disso que o doutor acabou de comentar conosco. Nós, inclusive, já fizemos matéria na revista há alguns meses atrás sobre os cuidados que você, associado, tem que ter para evitar hackers, a evitar a invasão dos seus dados. Já tivemos caso, doutor, aqui na nossa base, de associado que teve que pagar para o hacker liberar o acesso. Sequestro de dados. Isso, sequestro de dados, né? Então, você vai precisar, como nunca, tomar cuidado, porque um acesso indevido ao sistema, nuvem, enfim, ao teu sistema, poderá levar a um vazamento de dados, que poderá culminar com uma fiscalização por parte da agência reguladora, e que poderá, infelizmente, se transformar no auto de infração. E a gente, obviamente, espera que isso não aconteça. Para isso, a gente tem procurado se adiantar, né, nos adiantarmos com relação a todos esses problemas e, novamente, agradecer mais uma vez e dizer que a gente está muito feliz de estar aqui com o senhor e muito obrigado. E muito obrigado de coração, porque a gente está passando aí por um momento em que a gente precisa se agarrar de tudo quanto é jeito, até em fio descascado. Sim, unir forças. É isso aí. Obrigado, gente.